Olá, o JR Entrevista começa agora. Hoje o nosso convidado é o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O ministro está à frente de uma das pastas mais importantes para o país, responsável por melhorias na mobilidade urbana, programas habitacionais, ações de combate ao coronavírus e também saneamento básico. Ministro, seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. Obrigado. A gente já começa, ministro, falando justamente do saneamento básico. O marco regulatório foi aprovado e sancionado hoje. O senhor participou agora há pouco, inclusive, da cerimônia de sanção. Isso representa grandes mudanças para o nosso país. Eu queria que o senhor avaliasse quais são as principais e principalmente os investimentos que serão feitos numa área em que os brasileiros sofreram por tantos anos, aliás, por tantas décadas, né? Olha, hoje foi um dia, eu diria, de júbilo, né, de alegria para a sociedade brasileira como um todo, né? Nós tivemos a oportunidade de acompanhar a cerimônia da sanção da lei. Essa é uma lei que vem sendo discutida dentro do Congresso Nacional desde 2016. Quer dizer, vejo que não foi fácil esse parto, né? Nós estamos falando aí de pelo menos 5 anos de discussão até que nós conseguimos finalmente fazer com que ela se transformasse em realidade. E nesse período há uma resistência muito grande da corporação de abrir mão de uma atividade que, na verdade, não deveria ter exclusividade, né? Porque nós temos hoje no Brasil 100 milhões de brasileiros sem esgoto tratado, 34 a 35 milhões sem água tratada, provavelmente mais uma centena de milhão de brasileiros aí também sem lixo tratado de forma adequada, os lixões, né? E o governo, historicamente, os governos como um todo, têm tido dificuldade de fazer os investimentos necessários para enfrentarmos juntos esse grande desafio que é a universalização do tratamento do esgoto e da água, principalmente no nosso país. Então, esse marco dá segurança jurídica, dá previsibilidade e define de forma clara de que forma a iniciativa privada pode, junto com o Estado brasileiro, né, enfrentar esse desafio que é de todos nós. Então, sem dúvida nenhuma, hoje é um dia diferente. Nós já temos aí mais de 50 bilhões de reais performados em carteira, de pelo menos uma dezena de projetos prontos para serem licitados, aguardando essa sanção que ocorreu hoje, né? A nossa expectativa é que nesse segundo semestre de 2020 já ocorra a primeira licitação, que deve ser no mês de setembro em Alagoas, e a partir do próximo ano nós vamos ter aí uma velocidade maior. Agora, ministro, o senhor falou já das primeiras licitações. Existe uma previsão de quando essas melhorias devem começar a chegar para a população? Isso é uma obra onde há uma necessidade de amadurecimento, né? A partir da licitação do consórcio que foi estabelecido com antecedência, a mobilização dos recursos, a definição do cronograma físico-financeiro das obras e efetivamente as obras acontecendo. E aí me permita, isso é uma conjunção, eu acho que um símbolo de como a economia pode e deve caminhar em conjunto com a saúde, né? Porque nós estamos falando aí de pelo menos 40 mil empregos por cada bilhão de reais investido. Estamos falando de mais de 600 bilhões de reais ao longo dos próximos 10 a 12 anos, o tempo necessário para se fazer justamente essa universalização. Então, você, ao mesmo tempo que propicia condições para emprego, renda, oportunidades de desenvolvimento, você combate a mortalidade infantil, você diminui a pressão sobre a saúde pública, você erradica doenças endêmicas que historicamente existem no Brasil, já foram debeladas há muitos anos de outros países que já têm o seu esgotamento sanitário e o seu tratamento de água universalizado. Então você conjuga saúde e economia, o que, na minha opinião, é um casamento perfeito. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro fez 11 vetos a esse projeto para sancioná-lo. O senhor participou desses vetos, conversou com o presidente. São vetos, em sua maioria, ligados a questões legais mesmo e também financeiras. Como é que o senhor enxerga esses vetos? A maioria dos vetos se deram em função de inadequação financeira, orçamentária ou constitucional. Agora, existem realmente alguns vetos de mérito importantes que foram frutos de negociação quando o projeto tramitou no Congresso Nacional. Então, por exemplo, se vetou o artigo 20, né, que impedia que os resíduos sólidos, ou seja, o lixo, né, os lixões pudessem ser contidos nesse marco, né? Então nós achamos que
não teria sentido, né, já que é uma necessidade também de tratar de forma adequada o lixo urbano e principalmente permitir que a iniciativa privada participe desse processo junto conosco, né. Aconteceram alguns reparos no artigo 16, né, que permitia, por exemplo, que houvesse a consolidação de contratos de programa de fato, ou seja, aqueles que existiam independente de haver uma assinatura entre as partes. Como o próprio marco está definindo que até março de 2022 as empresas concessionárias precisarão conversar com os municípios que eles já têm contrato, né, para prever a universalização, adequar essa universalização e os recursos que serão investidos para se conseguir chegar ao lapso temporal que está definido na lei. Então, nós retiramos essa questão do contrato de programa de fato, mas ao mesmo tempo foi preservado no artigo 14 os contratos de programas que eram formais entre o município e as empresas concessionárias. Ao mesmo tempo em que você está respeitando a autonomia do ente municipal e permitindo que ele faça uma repactuação, né, em cima da sua necessidade de universalização, definindo metas, qualidade, recursos que serão investidos, de outra forma, os contratos existentes vão ser respeitados. Isso é o acervo, isso é o valor dessas companhias, o que vai permitir, inclusive, que elas possam, se eventualmente houver um interesse dos governadores, das assembleias legislativas, serem comercializadas com iniciativa privada com lucro, né? Veja que a Bolsa já está reagindo, né? A Companhia de São Paulo teve um aumento há pouco tempo de mais de 5% das suas ações logo após a sanção. Agora, ministro, em relação ao período de concessão, cada contrato vai variar, vai ter uma média de período de concessão para essas empresas? Os contratos que já estão vigentes, né, eles vão ser preservados, até porque nós não vetamos o artigo que previa essa possibilidade. Inclusive, caso a empresa seja comercializada, se não houver alteração de conteúdo nem de temporalidade, ela se mantém intacto, passando para um terceiro. Agora, os projetos terão que passar até 31 de março de 2022 por uma nova revisão para que se adaptem, né, a esse marco temporal de universalização que foi definido, que é até 2033. Tá? Então, eles precisam, se eventualmente tiverem a necessidade, serão adequados, se não, permanecerão da forma como se encontra. Mas o importante é que os contratos vigentes são respeitados. O marco do saneamento vem num momento muito importante de combate ao coronavírus, porque a gente sabe que muitas pessoas que moram em regiões menos beneficiadas por esses recursos não tinham nem condições de se proteger, ministro. Agora, a gente sabe também que, por essa razão, claro, o Congresso acelerou a aprovação. Existem, no entanto, outros marcos regulatórios previstos e que devem destravar, inclusive, obras de infraestrutura. Qual a expectativa? Quais seriam esses marcos, né? A gente sabe que tem o do preço do gás e tantos outros que devem fomentar a economia pós-pandemia. Então, eu queria que o senhor traçasse para a gente quais são os mais importantes e a expectativa para que, eventualmente, sejam aprovados ainda esse ano. Eu acho que todos são importantes, né? Cada um na sua área, no seu segmento econômico. Mas o essencial, e se você for definir um grau hierárquico, o marco de mudança dos termos e da ação do saneamento, ele, sem dúvida nenhuma, é o mais importante de todos. Tá? Porque ele, como disse, rima a saúde com o desenvolvimento, com a economia e atinge aí seguramente a metade do Brasil, num primeiro momento, ao longo desses próximos 12, 13 anos do tempo que a legislação permite. Agora, o marco do gás. O que o governo quer no gás é permitir que a própria iniciativa privada participe com o governo desse processo de oferta de gás com um preço menor, para permitir que as empresas, buscando essa alternativa energética, tenham uma maior produtividade. Então, sem dúvida nenhuma, isso vai repercutir de forma positiva no aumento da produtividade e da eficiência, na diminuição de custos das empresas pelo país, né? A questão da cabotagem, né? Então, a necessidade de modernizarmos a nossa legislação, porque nós temos uma legislação em que há uma série de obstáculos para que países de outras nacionalidades possam fazer comércio entre os portos brasileiros. Eles fazem comércio a partir do seu país até um porto
estanque no Brasil, mas eles não podem costear, né? Não podem ir passando em outros portos. Isso aumenta muito o custo, né, do transporte de mercadorias locais, porque nós ficamos circunscrito a uma frota menor. Então, a lei da oferta e da procura, além de uma modernização na questão das próprias tripulações, né, desses barcos, da maneira como eles se interagem, se relacionam com as leis locais, notadamente as nossas leis trabalhistas, e como esses vários marcos importantes que tramitam no Congresso Nacional, porque nós iniciamos um processo desde o princípio do governo de modernização, de desburocratização, de simplificação. Então, eu poderia dar um exemplo, inclusive, de ações infralegais, ou seja, que não há sequer necessidade de que o parlamento seja consultado. Então, no Ministério da Economia, quando eu estava na Secretaria de Previdência e Trabalho, nós tínhamos lá quase 1000 documentos diferentes, instruções normativas, entre portarias e decretos, que foram compilados e condensados em 4 únicos documentos. Não se tinha documentos de 50 anos atrás, 60 anos atrás, que continuavam vigentes, inclusive atrapalhando o dia a dia das empresas. As normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho, quase, 10 mil, 11 mil multas diferentes poderiam ser colocadas para quem trabalha no país. Então, a gente está fazendo um processo de modernização, de simplificação, e isso tem diminuído extraordinariamente o número dessas multas. Então, são ações infralegais que a população talvez tenha pouca visibilidade, mas que ajuda muito quem empreende no país. E essa é a missão que o governo nos deu. E que gera um emprego também, de certa forma, né? Permitir que quem empreende tenha um ambiente confortável, porque isso gera emprego, dá uma sinergia, cria um ambiente de negócio positivo. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de depressão, né? Uma depressão momentânea em função desse impacto que a economia está tendo, mas certamente nós vamos sair muito mais forte mais adiante. É a nossa expectativa, é por isso que a gente está trabalhando. E você pode assistir ao JR Entrevista na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Bem, ministro, a gente tem brasileiros vivendo nesse momento um problema muito sério em Angola, país que mantém relações até então diplomáticas e comerciais muito importantes com o Brasil. Mas, infelizmente, alguns brasileiros lá têm sofrido ataques violentos, com suas casas invadidas, com templos religiosos fechados. Queria que o senhor falasse como algumas autoridades têm se preocupado muito com esse tema recentemente no Brasil, também que o senhor falasse sobre isso. Como é que o senhor vê essa questão? Olha, qualquer agressão aos interesses brasileiros em qualquer lugar do mundo não só merece o nosso repúdio, né, como país, como há uma necessidade de que as autoridades locais deem todo o apoio, né, aos brasileiros que se encontram trabalhando ou vivendo em outros lugares do mundo. Eu acho que o nosso chanceler certamente vai tomar as providências necessárias para resguardar não só as propriedades, como as vidas. É o que nós esperamos. Ministro, a gente falou agora há pouco sobre o marco regulatório do saneamento e estamos vivendo aí esse momento de pandemia. Quais as ações que o senhor gostaria de destacar que o governo tem dado total atenção em relação à questão do combate ao coronavírus no país? Olha, eu acho que esse governo, ele fez um trabalho, eu acho que recentemente teve aqui o Onix, né? Ele falou um pouco sobre a questão desse apoio aos vulneráveis, né, que foi feito no país. Eu tenho tido a oportunidade de percorrer o país até pela atividade do nosso ministério. Estive recentemente em 5 estados do Nordeste, fui a vários estados aqui do Centro-Oeste do país, do Sudeste. Sexta-feira estarei em São Paulo, né? Estive recentemente em Santa Catarina. E onde nós estamos indo, nós sentimos que há esse sentimento de conforto por parte da população mais desprotegida, né? Porque o Brasil, de repente, está propiciando uma quantia mensal que é maior do que o Bolsa Família por ano. E veja, serão 5 parcelas, né? Eu estou falando de 250 bilhões contra 34 bilhões de reais. Então foi um esforço, eu diria, extraordinário que o governo fez e que repercutiu muito nos municípios menos aquinhoados e nos estados mais fragilizados do ponto de vista econômico, né? Nós estamos assistindo, por exemplo, no interior do meu estado, Rio Grande do Norte,
tá faltando material de construção, porque na hora que a pessoa tem um dinheiro em casa, ele compra material de construção para melhorar a sua habitação. Ele compra mais alimentos e estoca, né? Ele vai ao armarinho e compra gêneros de primeira necessidade, mas também compra utensílios domésticos, geladeiras, fogões. Então, houve um aquecimento do consumo em função dessa ação que o governo empreendeu. A outra questão que eu acho que é relevantíssima foi a ação feita junto ao trabalhador. A possibilidade da suspensão do contrato, né, com um aporte financeiro por parte do governo federal de complementação de salários, preservou quase 12 milhões de empregos. Imagine a tragédia que nós não estaríamos vivendo se houvesse a quebra do vínculo formal de 12 milhões de brasileiros, né? Então, essa é uma ação superlativa que eu não tenho referência de ter acontecido em algum momento da nossa história. A outra ação que eu acho que é extraordinária em termos de estatura e de alcance é a ação feita pelo Banco Central, né, propiciando crédito, propiciando recursos para as empresas de todos as matizes e todas as estaturas, para permitir principalmente que elas tenham acesso a capital de giro. Esse é um momento em que o setor de serviços está sofrendo extraordinariamente, o setor turismo, o setor ligado aos restaurantes, ao entretenimento, né? Então, são setores que foram mais impactados, né? Inclusive o setor aéreo. E essa retomada não vai ser abrupta, isso não é um tecido doméstico que você tirou da tomada, teve aquele baque, você ligou novamente. Então, há um processo de maturação. E o governo tem sido muito atento a essas ações, além do recurso que foi disponibilizado para estados e municípios, para resolver o problema de queda de arrecadação ligado a ICMS, a Fundo de Participação de município e de estado, e recursos diretamente repassados para enfrentamento da Covid, na área de saúde especificamente. Então, o governo fez um trabalho até agora, eu diria, superlativo e necessário, né? Porque essa era a ação e a disposição que nós gostaríamos de ter do governo, e o governo tem respondido. Ministro, o senhor trabalha o senhor comanda uma área em que a demanda de governadores e prefeitos é constante, trabalha muito próximo deles. E justamente, só insistindo um pouco nessa questão de financiamento, porque eles vivem reclamando de que os recursos não chegam ou demoram a chegar. Ainda tem recurso, ainda é possível atender algumas demandas, porque a gente vê que é uma coisa impressionante, nunca tem fim. Evidentemente, diante de uma pandemia, gasta-se indiscriminadamente. Mas como é que é possível atender essas demandas sem onerar demais o Ministério e os cofres públicos? Olha, ainda há uma ação legislativa em curso, mas eu acredito que as demandas mais relevantes, mais importantes, as essenciais, elas foram atendidas. O governo está pensando de que forma poderá se trabalhar uma renda cidadã diferenciada, trazendo para dentro desse processo pessoas que eram invisíveis na sociedade, que não eram enxergadas pelos programas governamentais e pelos cadastros dos próprios órgãos do governo federal. Então, acho que essa ação ela vai ocorrer ainda esse ano, né? Isso vai dar um cordão de proteção, uma melhora nessa situação das pessoas mais fragilizadas. E, principalmente, o presidente tem nos orientado de que nós não deixemos paralisar obras públicas. Nós, por exemplo, temos um trabalho forte na área de recursos hídricos, né? E segurança hídrica é essencial, de habitação também. E tudo isso tem sido feito sem que haja nenhuma dificuldade, pelo menos até agora, na liberação dos recursos necessários para que a continuidade das obras seja efetiva, né? Isso está acontecendo. Muito bem, então a gente aproveita agora, ministro, para fazer aqui um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente continua a nossa conversa. Lembrando que na volta a gente vai tratar aqui sobre programas habitacionais e as obras que estão em andamento no país, algumas delas, como o ministro citou agora, do setor hídrico, setor elétrico e vários outros que geram empregos em nosso país. Até já. O JR Entrevista está de volta. A gente recebe o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Ministro, vamos falar agora sobre o programa habitacional Casa Verde e Amarela. Quais as diferenças em relação ao programa habitacional anterior? Ou é uma continuidade? O que tem de novidade nele? Olha, primeiro é importante dizer que os programas habitacionais que o Brasil teve, todos são importantes. Desde a antiga Coab, que
que eu tenho lembrança, né? E o programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa muito forte, né? Pelo número de habitações que foi construído ao longo desses últimos anos e nas diversas modalidades que ele detém hoje, né? Ocorre que é um programa que tem virtudes, mas tem defeitos, né? Você tem aí milhões de moradias que foram construídas sem infraestrutura, longe dos centros habitacionais, sem escolas, sem creches, né? Sem transporte, sem estradas. E isso gerou uma pressão para as próprias prefeituras. Alguns desses conjuntos habitacionais foram, inclusive, incorporados pelo tráfico, né, por milícias, né? Então viraram territórios absolutamente fora do esquadro e do radar, né, do poder público. Então nós não queremos repetir erros anteriores. Nós temos no Brasil provavelmente 60 a 62 milhões de unidades habitacionais, um déficit que varia de 6 a 8 milhões, dependendo de qual é o indicador ano. Quer dizer, é uma necessidade grande de construção e de edificação de novas residências. E o governo aporta todos os anos alguma coisa como 9 bilhões de reais do Fundo de Garantia num programa que subsidia moradia para pessoas de baixa renda. Então, o que é que nós estamos fazendo? Primeiro, nós estamos diminuindo o custo do agente operador e financeiro, que é a Caixa Econômica, principalmente. Isso, combinado com ela, foram tratativas de quase 4 meses, né? E a Caixa tem sido muito sensível a isso, o que vai permitir que haja uma maior disponibilidade de recursos e, por via de consequência, a construção de um número maior de unidades habitacionais por ano. Tá? Isso vai certamente favorecer as pessoas que estão na fila aí atrás de imóveis. A segunda ação é a diminuição da própria remuneração do fundo. O fundo, historicamente, foi um ativo que, na verdade, era remunerado a menos do que outras aplicações comuns. Hoje, a remuneração do fundo está em torno de 5%, a taxa Selic está abaixo de 3%. Então, se você diminui 0,5%, por exemplo, você consegue trazer para dentro do sistema habitacional pessoas, famílias que poderão acessar o sistema. Nós estamos imaginando aí quase 1 milhão de famílias que poderão acessar com essa diminuição do custo de remuneração. Aí nós temos uma outra ação que eu considero relevante, eu diria essencial, que é a questão da legalização fundiária. Desses 60 milhões de moradias que eu falei há pouco, pelo menos 25% delas são elegíveis para fins de regularização. A gente está falando de 10 a 12 milhões de unidades habitacionais. Então a ideia é fazermos um grande programa apoiando as prefeituras, já que há um trabalho praticamente braçal que precisa ser feito em função da legislação existente. Quer dizer, desde a questão do georreferenciamento até o estabelecimento da poligonal, a visita que tem que ser feita de forma unitária a cada residência para se verificar se a pessoa está morando há quanto tempo naquele local, se é a única habitação que ela dispõe, qual é a faixa de renda que ela recebe, para saber se ela tem as condições de elegibilidade, por exemplo, para ter isenção nos custos cartorários, né? Além disso, você vai identificar as residências onde há necessidade de alguma intervenção. E a ideia é de 20% a 25% dessas residências receberem um banheiro, um piso. Isso levando em consideração que na hora em que você regulariza o imóvel, você transfere de 40% a 50%, agrega, desculpe, do valor do imóvel. Então, um imóvel que tem uma escritura particular custa 10, um imóvel que tem uma escritura pública custa 15. Então, essa transferência retira a invisibilidade do cidadão, traz ele para dentro da sociedade, permite que ele possa transferir para um terceiro, que ele possa colocar como garantia em um negócio, enfim, ele passa a ter uma vida bastante diferente. Ministro, pós-pandemia, uma das saídas para a retomada de empregos e também da economia
é a questão das obras públicas, né? O próprio ministro da Infraestrutura tem falado muito nisso, de abertura realmente. As obras, algumas não chegaram a parar, mas o ritmo desacelerou um pouco. Queria que o senhor falasse um pouquinho das obras importantes em andamento e no pós-pandemia, na sua visão, o quanto essas obras podem gerar emprego e fazer com que a gente tenha uma retomada mais rápida. Eu preciso até levantar isso, mas nós temos quase 20 mil contratos ativos com mais de 5 mil municípios brasileiros do nosso Ministério. Então, é evidente que o nosso esforço tem sido no sentido de que não faltem recursos para as obras que estão em andamento, porque cada obra dessa gera emprego e ocupação para dezenas, às vezes centenas, às vezes milhares de pessoas, quando, por exemplo, quando a gente está falando de obras estruturantes de transposição de rios, né, de construção de grandes barragens, né, de investimentos em mobilidade urbana, como o metrô lá de Fortaleza. Então, são obras que vão desde o calçamento de uma pequena vila até a construção de um metrô que custa alguns bilhões de reais. Essa diversidade de ações permite que nós tenhamos também, além de uma grande capilaridade, uma ação, uma atuação em praticamente todo o território nacional, com raríssimas exceções. Tá? Então, o que é que nós estamos, qual é o grande esforço? Não deixar a obra paralisada, porque a obra paralisada é desrespeito com o cidadão, é desrespeito com quem paga imposto, né? Você imagina o desperdício que é você encontrar uma série de cadáveres em sepulcros que são obras inacabadas pelo país inteiro. E no nosso caso, a gente está falando, nós tínhamos em torno de 10 mil obras paralisadas, estamos falando de 8.200 obras paralisadas ainda, que a gente está fazendo todos os esforços possíveis para retomá-las. O senhor citou transposição de rios, por exemplo. Isso é uma questão extremamente importante e que mexe com a emoção, digamos assim, de alguns brasileiros que estão aguardando muito tempo para receber água no sertão desse país. Como é que estão essas obras, principalmente? Tem previsão para inaugurar alguma coisa assim de imediato? Eu estou inaugurando obras toda semana. Uhum. O senhor não parou, né? A sua agenda né? de inauguração é uma coisa incrível. Obras hídricas, porque você tem um conjunto de obras relacionadas à segurança hídrica, desde o processo de dessalinização de poços artesianos. Nós estamos falando de uma região que é o semiárido do Nordeste, onde o cristalino, infelizmente, faz com que haja água, mas a água normalmente é salobra, então ela precisa ter um tratamento para permitir o consumo humano. Então, quando você inaugura uma central de dessalinização, você está servindo 40, 50 famílias, mas olha, é uma sensação maravilhosa, porque você está emancipando essas famílias do carro-pipa, que é uma ação, eu diria que já está há mais de 20 anos como emergencial. Até a questão dos poços artesianos com adutoras, eu estive também recentemente inaugurando adutoras em locais mais distantes dos centros das cidades, até barragens de grande porte e canais de transposição, que são desde adutoras para se levar água a lugares mais distantes, até canais para permitir a agricultura irrigada, o tratamento de esgotos, o estabelecimento de uma cultura industrial, de mineração. A água é o insumo mais essencial para a vida humana, né? Veja o que aconteceu com a Califórnia, no princípio do século passado. Uma região desértica, hoje é o maior produtor de alimentos dos Estados Unidos, né? Eu estou falando mais de 100 anos atrás. E não só se produz alimentos, lá tem o melhor centro de entretenimento, que é Hollywood, né? Tem centros de inovação tecnológica, que é o Vale do Silício. Então, a água permitiu tudo isso. A gente faz agora uma pequena pausa e na volta vamos falar sobre políticas de desenvolvimento regional. Até já. O JR Entrevista conversa hoje com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e a gente fala agora, ministro, sobre os desafios pós-pandemia. A gente falou um pouquinho de obras, né, que devem, obviamente, trazer um pouco de geração de empregos, mas eu sei que o senhor é um defensor de reformas e algumas reformas também podem mudar essa nossa realidade no pós-pandemia. Como é que o senhor vê isso? O Congresso tem trabalhado favoravelmente ao governo, né? A sua expectativa é de que outras reformas possam nos ajudar nessa superação pós-pandemia? Sim, nós estamos falando, por exemplo, da reforma tributária. Uhum. Eu diria que das reformas importantes que remanescem, essa, sem dúvida nenhuma, ela é seminal, ela é a espinha dorsal, porque
É impossível você empreender nesse país, pelo menos com resolutividade, com qualidade, com capacidade de ser vitorioso com a situação que nós temos hoje do nosso sistema tributário. Ele é complicado, ele se superpõe, quer dizer, município, estado e governo federal ficam se engalfinhando para cada um querer tirar um pedaço de quem empreende, né? Os governos precisam se financiar, mas o fato é que o nosso sistema ele precisa ser reformado sob pena de nós termos uma enorme âncora, né, que nos impede de dar velocidade ao nosso crescimento, né? Então essa, sem dúvida nenhuma, acho que é uma reforma que a gente tem que olhar com muito cuidado. E como não dá para fazer tudo de uma vez só, eu até acho que a gente deveria fazer por partes, né? Começando pela reforma tributária. Ministro, políticas de desenvolvimento regional. A pandemia, ela mudou um pouco das prioridades dessas políticas ou não? Nos apressou, né? Nos deu a oportunidade de talvez nos debruçarmos com mais cuidado sobre o que nós temos lá no Ministério. Então, nós estamos, por exemplo, fazendo todo um planejamento de recuperação de bacias hidrográficas com a preocupação no desenvolvimento sustentável, né? Então, você tem, por exemplo, a gente falava há pouco do Rio São Francisco, são 2.800 quilômetros de rio. Você tem 500 cidades nesse perímetro inicial, que na hora que você o amplia em função de um maior raio e também pela agregação dos canais de transposição, você tem quase 1.000 cidades. Essas cidades precisam ter o seu esgotamento sanitário. Essas cidades precisam tratar o seu lixo de forma adequada, precisam ter a água tratada, né? E as pessoas que moram próximos à bacia precisam ocupar essa bacia de forma sustentável, de tal maneira que não degrade o meio ambiente. E, ao mesmo tempo, nós temos que replantar matas ciliares, preservar nascentes, né? E fazer todo um trabalho de recarga de aquíferos e desassoreamento dos rios. Esse processo é um processo que tem tudo a ver com ofertar possibilidade de desenvolvimento, de crescimento, de emprego, de renda, de ocupação para as pessoas. Imagine, por exemplo, a carcinocultura, que é a criação de camarão em cativeiro. O nosso potencial é extraordinário. Nós somos um país de dimensões continentais, com um mar maravilhoso, com rios extraordinários, e nós produzimos talvez 1/5 do que produz o Equador. Veja o tamanho do Equador para o Brasil, né? Nós temos aí cadeias produtivas que precisam agregar valor, como é o caso da ovino-caprinocultura, não apenas para se ter a carne e o couro, mas para se ter o lácteo e também a produção de queijos. Então você pega uma determinada área e você define o crédito, a política pública, a agregação de valor a essa cadeia econômica, a atração de empresas que fazem a transformação desse produto. Então tudo isso precisa ser feito dentro de uma política pública consistente, sabendo onde quer chegar. E se traz as universidades, as agências de fomento, as superintendências de desenvolvimento regional, a conectividade. O mundo que a gente vive hoje, o governo precisa dar essa infraestrutura mínima, que é a infraestrutura mínima, que é a logística e a conectividade. E o crédito. Que é o mais importante, né? Para que o trabalhador e o empreendedor possam, de fato... Para que ele faça a sua parte, né? Se emancipe. Obrigada, ministro. O JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News às 10h30 da noite, pelo portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas, à 00h30 e também nas nossas redes sociais. Muito bem, ministro, muito obrigado por sua entrevista, por sua presença aqui nos estúdios da Record TV. A gente agradece também a sua companhia e estaremos juntos logo em outro JR Entrevista. Até mais.